Pessoal, eu quero falar um pouco com vocês, antes de vocês assistirem o final desse testemunho. Que são palavras, são coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa de vocês, porque eu fiquei muito emotiva. É muito difícil a gente ter que lembrar de um grande sofrimento que já passou na vida. Não que tenha ainda ressentimento, não tenho. Graças a Deus, não. Mas quero começar a dizer para você que meus pais já faleceram, principalmente meu pai, faz 2 anos que ele faleceu, minha mãe também, e creio que, como ele, você vai ver no final o que aconteceu, mas esse testemunho que eu vim trazer nesse vídeo é para falar com todos nós, é para falar conosco de sentimentos que ficam guardados dentro do nosso coração. Conheço muitas pessoas que às vezes trabalham de frente no ministério de Deus e com um sentimento igualado a esse, de pessoas que não estão mais às vezes com você, de pessoas que às vezes já partiu para a glória de Deus e continua tendo esse ressentimento, esse ódio, essa raiva guardada dentro do seu coração. E Deus não se alegra que nós servimos a Ele, somos representantes da palavra dEle aqui na terra, anunciando aqueles corações que estão tristes, com o nosso próprio coração magoado, ferido. Esse testemunho é para despertar em você o que você tem em casa, o que você tem guardado até o dia de hoje. E por que você tem guardado esse ressentimento até agora? Sabendo que nos faz mal. Eu tenho recebido muito áudio perguntando assim, como eu faço para perdoar? Você vai ver no final desse vídeo. Não tem nenhuma força para que o pecado saia de nós, mas o próprio Deus, a partir do momento que a gente se põe em frente do Senhor e dizer, Senhor, eu quero perdoar, eu quero me livrar desse ressentimento, desse sentimento ruim que está dentro do meu coração, o próprio Senhor enviará o teu Espírito que vai nos ajudar a se limpar desse mal. E não tem coisa melhor do que a gente ter um sentimento novo dentro do nosso coração. Povo amado, eu sei o que isso foi nos tempos passados, anos 60, 70, e até antes. Vem essa geração com os pais muito duros, às vezes muita mãe, né? E você continua guardando esse sentimento, como eu estava guardando por 20 anos, um sentimento desse. Mas o que é triste é que ainda nessa geração há muitas pessoas que estão feridas, que estão magoadas, que estão machucadas. Uma pelo esposo, outro pelo seu parente. Há muitos filhos que têm mágoa dos pais. Há quantas crianças são judiadas dentro da sua própria casa, são abusadas sexualmente dentro da sua própria casa. As minhas lágrimas, quando eu chorava, é que eu ficava pensando comigo, meu Deus, eu tinha 9, 10, 11, 12, 14 anos, mas era uma criança. Mas quantas crianças estão em grande sofrimento dentro da sua própria casa? Quantas esposas estão feridas, magoadas por uma prática do esposo, vice-versa? Quantos irmãos não conversam 30, 40 anos por causa de uma herança ou por causa de uma palavra? Deus quer que nós acorda desse sono profundo
que não nos faz bem. Eu creio que só Deus pode nos dar o dom de perdoar, como assim Ele fez comigo. E Ele pode fazer isso com você, quando você abrir o coração para ouvir esse testemunho. Eu não enviei para você ficar com raiva, eu não enviei esse testemunho para você ficar com dó de mim, eu não enviei esse testemunho para que você tivesse naquele momento pensando que história triste. Não, não. Esse vídeo, esse testemunho, eu enviei a você porque ele é verdadeiro. Eu nunca contei tão detalhado a minha vida para ninguém. E não é fácil a gente dispor um sentimento sofrido para o mundo. Mas eu creio que o Senhor moveu em mim para que fizesse esse vídeo. Para que despertasse em você o perdão. Para que despertasse em você, mãe, olhar os seus filhos. Não deixar que o espanca, mas conversa com eles. Para despertar em você, esposa, que está aí amagoada com o esposo, com seu ente querido, o amor de Deus. Para despertar em você que anuncia a palavra de Deus, que faz parte de um grupo dentro de uma igreja, de servir o Senhor com alegria, mas de uma alma limpa e um coração puro, é o que Deus nos pede. E é só pedir a Deus e Ele te dará. A mesma porção que Ele efetuou no meu coração, naquele dia, naquele momento, é o que Deus preparou para você através desse testemunho. E eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo, que assim esteve com você nesses 3 vídeos, que hoje será enviado mais um, que é o 4º vídeo, que é o final. Que você olha e pensa e examina atentamente o final desse vídeo. O poder que Deus tem para fazer as coisas é tão simples e nós às vezes complicamos com o ódio, como eu disse que eu sentia, com aquela raiva, aquele rancor dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, que o Espírito Santo move em você o seu coração, para que você venha trazer diante do Pai o perdão. Para que sua vida seja renovada em espírito com a verdade dele. Para que você possa andar em novidade a cada dia sobre essa terra, sem tremer e sem temer o inferno que ele pode fazer com você. Que nosso Senhor Jesus Cristo os renova e os restaura. Eu abençoo a sua vida. Nós vamos para o vídeo. Vamos ver o final desse testemunho. Uma pessoa maravilhosa, muito abençoada por Deus. Me orientava muito. A gente fazia as viagens. Ele sempre queria saber de mim o que eu pensava na vida. Qual era a intenção, o sonho. Eu lembro um dia que ele quase que parou o carro na pista, quando ele disse para mim: qual é o teu sonho, Ângela? Eu disse: eu não tenho sonho. Ele disse: o quê? Eu não sonho com nada. Eu só sonho que eu não apanho mais e não tenho aqueles gritos. Esse é meu sonho. Mas sabe, doutor, eu odeio meu pai. Eu odeio muito ele. Ele disse: isso não é bom. Não importa, eu não ligo. Eu não gosto dele. Ele calou e não falou mais nada. O tempo foi passando, eu continuava trabalhando ali. Trabalhei para ele uns 5 anos. Ele tinha tanto respeito por mim, um amor tão grande, que mesmo saindo, ele já estava bem de idade, eu saía da casa dele, ele ia me visitar. Perguntar como é que estavam as coisas.
Falo dele até o dia de hoje, dou testemunho do que ele fez por mim. Minha patroa, naquele dia, ela disse, Ângela, vamos sair que vamos comprar umas roupas para você. Você está jovem, não pode ficar assim. Não pode andar desse jeito. Quando sai com a gente, você não pode estar dessas condições. E a gente saiu. Eu nunca tinha conhecido o mar. Fiquei com muito medo do mar. Não curti nada. 25 dias no Rio de Janeiro. Para mim era como nada. Porque eu tinha medo das águas. Eu tinha medo de tudo na vida. Medo de tudo, tudo, tudo. Era um trauma muito grande. Mas a minha vida estava mudando. Encontrei uma pessoa boa. Casei. Tive meus filhos. E continuava odiando meu pai. Ia todos os meses o visitar. Mas aquele ódio foi se transformando em uma coisa diferente. Porque eu dava a benção, as mãos para ele, mas não queria olhar na cara dele. E eu comecei a dizer, se tem uma pessoa que eu quero que morra nessa vida, é meu pai. Isso eu contava para minhas amigas, para muita gente. Até que um dia, eu comecei a padecer por algum sofrimento, hoje eu sei que chama tribulação. E apareceu uma amiga, do nada assim na minha casa, na minha vida. E ela disse assim para mim, ô Ângela, você não quer ir com a igreja comigo? Eu disse, igreja? Eu, igreja? Não, eu não quero ir para a igreja. Porque eu sei que na igreja as pessoas precisam perdoar. Eu não quero perdoar. E ela disse, não precisa querer perdoar, só vai. E aquele dia eu estava sofrendo muito, ela disse, Deus pode mudar essa situação. No dia eu não fui. Mas passados uns dias, as coisas começaram a apertar demais. O sofrimento, as dores dentro da minha alma. Eu falei, aqui está o endereço, não custa nada eu ir conhecer essa igreja. E eu cheguei ali, escondidinho. Eu vi ela, mas não sentei perto. Sentei bem lá atrás, nos últimos bancos. E fiquei ali quietinha, escutando aquele pregador falar da palavra de Deus. As palavras eram boas. Eu disse, gostei. Quando terminou, eu procurei ela. Ela disse, nossa, que alegria, você está aqui. Vim aqui, o pastor vai fazer oração. Ele fez, tudo bom? Ela disse, você vai voltar? Eu disse, não sei. Eu não voltei. Passado um tempo, eu voltei de novo. E fui ouvindo a palavra. E fui ouvindo a palavra. E todo mundo dizia para mim, você tem que perdoar. Você está passando por isso porque você não perdoa. E eu disse, será? Então eu comecei a dizer dentro da igreja, Senhor, eu estou vendo que todo mundo aqui abre a boca e começa a falar. Eu não quero muito que eles escutem do lado eu falar do meu ódio. Mas eu sei que o Senhor diz que escuta. Se puderes, tirar essa dor do meu coração. Se puder arrancar esse sentimento que vem anos dentro de mim. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu nem sei o que é isso. Mas eu quero dizer para o Senhor, eu odeio meu pai por tudo que ele fez comigo. E eu culpava ele por cada sofrimento que eu passava naquela cidade. Nessa cidade que eu resido hoje. E um certo dia, os tempos foram passando. Eu não tinha carro, mas tinha um vizinho que era um jovem, de 20 anos, que vivia ali junto com os meus filhos, na minha casa. Meus filhos ainda pequenos, 9 anos, outro com 7. Eram os 2 filhos que eu tinha. Ele chegou até na minha casa e disse assim, você não quer ir para a casa do seu pai? Você disse que estava com saudade deles. Eu falei, estou sim, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, se eu arrumasse um carro emprestado, você iria? Claro que eu iria, mas ninguém empresta um carro. Ele disse, se eu arrumar. Se você arrumar, nós vamos. Mas vou dizer que nós não temos dinheiro para colocar o petróleo. Você é muito jovem, não sabe muito da vida. Daqui lá custa dinheiro. E eu esqueci dessa conversa.
Passando uns 2 dias, ele chegou lá e chacoalhou a chave. E disse assim, tá vendo isso na minha mão? Ah, é para nós ir na casa do seu pai. Mas como? Eu consegui um carro com um amigo meu emprestado. É só colocar gasolina. Meu Deus. Que bom. Nesse tempo meu marido estava trabalhando fora. E eu estava com as 2 crianças. E eu disse, nossa, é um tempo certo para mim ir. Nós vamos amanhã. Vamos fazer como no tempo que eu trabalhava para o doutor. 4 horas da manhã nós vamos sair. E quando for pela manhã nós chega lá. Ele disse, tudo combinado. Colocamos todas as coisas dentro do carro. E nós fomos. E quando chegou na casa da minha mãe, foi uma alegria com as crianças, comigo. Meu pai começou a brincar com os meus filhos, eu fiquei olhando. Aquela coisa que eu sentia quando eu olhei para o meu pai, eu não estava sentindo. Mas repentinamente vinha no meu coração. Você vai perdoá-lo? Você esqueceu o que ele fez com você? O inimigo é muito sujo, amados. Então eu me travava de novo. Então sentamos lá na calçada, lá na frente da casa. Todos ali conversando, menos o meu pai. Ele era sistemático demais, não gostava de visita, não gostava de ninguém. Acho que nem dele mesmo, coitado. Então, me deu a vontade de tomar água. E eu fui para a cozinha beber água. Peguei, abri a geladeira, peguei a água. Naquele momento eu fui para a porta da cozinha com uma garrafa e um copo na mão. E quando eu levei o copo de água na minha boca, nos meus sentidos veio uma palavra assim. Olha para ele. Ele poderia fazer com você tudo o que ele fez? E eu olhei para ele. E lá estava ele sentado, debaixo de um pé de chuchu, onde tinha uma cobertura. Quem tem o pé de chuchu sabe que ele precisa de uma parreira. E ele estava com o pauzinho escrevendo e rabiscando no chão. E eu fiquei olhando, ele disse, ele poderia, na minha mente falava, ele poderia bater em você, xingar você, como ele fazia. Eu disse, ele não é besta, ele não é louco. Aquela Ângela morreu. Hoje eu sou outra Ângela. Ele não é louco de hoje ele fazer isso comigo. Mas com arrogância. Os meus pensamentos falavam com arrogância, com ódio, com raiva. Como fosse, se ele vier eu bato nele. E eu tomando a água, ali mesmo eu coloquei do lado um copo, a garrafa. E quando eu deparei, eu estava diante do meu pai. E ele assustou e eu disse, pai. Ele, oi filho. E ele levantou. E eu coloquei a mão nas mãos dele. E olhei nos olhos dele. E ele olhava em mim. E eu chorando. Eu disse assim, pai, eu te odiei a esses anos tudo. Eu desejei a tua morte. Você não morreu. E hoje, eu vim pedir ao Senhor que me perdoa. Me perdoa, pai. Porque eu te odiei por todo esse ano. E ele, naquele momento, chorando, de soluço. Ele soltou minhas mãos, pôs as mãos dele no meu ombro. E com o rosto perto de mim, e aqueles olhos cheios de lágrima caindo, ele disse, sabe, filho, quantas vezes eu sento aqui com a sua mãe e eu falo com ela. Tem 10 filhos, mas só tem 9. Essa menina longe, o que eu fiz? No meio de gente estranha, talvez sofrendo. E não fala nada. Só ela saiu de casa. Os outros filhos estão tudo ao meu redor.
E sabe, filho, perdoa seu pai. Perdoa-me do que tudo que eu fiz com você. Eu sei que você deve ter sofrido, filho. Eu disse sofrer. Você deve ter sofrido muito, sim. Mas não importa, pai. Hoje eu conheço um Deus que tirou essa dor de mim e mandou que eu viesse diante do Senhor. Ele preparou toda a viagem para que eu pudesse me arrepender. Perdoa seu pai. Eu te perdoo, pai. Porque de 10 filhos, minha filha, você é a única filha que está longe. Mas tudo que a gente precisa aqui em casa, de ir no médico, de comida que está faltando, você é o único dos 10 filhos que ajuda a gente. Ninguém liga com a gente, a não ser você, filho. E eu abracei ele pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha abraçado meu pai. Eu nunca tinha tocado nele, nem sentido o calor de um filho para com o pai. E eu senti-o protegida nos braços dele. Eu senti tão bom. E eu disse, sabe, Deus, o Senhor sabe tudo e eu não sei nada. Precisou eu sair de casa para que tudo isso acontecesse. Então eu falo com você. Você que está aí magoada, ferida, com ódio dessa pessoa que te machucou tanto, que te fere com palavras, às vezes todo dia, como eu passei. Que magoa, que te ameaça como eu fui ameaçada, vou te matar. Perdoa ela. Porque Deus é justiça. Ele vai fazer uma obra grande. Ele fará um milagre maravilhoso. Você vai ver o final da sua vida. Quando eu digo final da sua vida, não é na tua velhice. O final desse problema. O que Deus há de fazer. Não guarda dentro de você esse lixo, porque te faz mal. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão. O Senhor disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Nós temos que perdoar a vida toda, o tempo todo, as nossas ofensas, entregar para Deus. Perdoa, porque muitas das enfermidades, ela vem em nós por causa de um pecado, por causa do ódio, por causa da ira. Ele disse, não irás para não pecar, por causa de um rancor guardado dentro da sua alma. E o que Deus preparou para mim, Ele tem também muito mais para você. Esse é o meu testemunho. Hoje eu sou uma pessoa de Deus. Olha o que Ele fez comigo. Ele me levantou para anunciar a palavra dEle. Muito mais do que eu nunca imaginei. E hoje eu posso te anunciar essa verdade. Do que era ontem e o que é hoje. Da bondade, da misericórdia dEle. Do amor dEle infinito em nosso coração. Jesus veio para salvar, para trazer no nosso coração de um pecador o arrependimento. Arrepende dos seus pecados. Livra dessa sujeira. Se preciso, vai até esta pessoa. Pede perdão para ela. Você não será humilhado. Deus te exaltará. Mas limpa a sua alma. Que Deus o abençoe. Se torna uma pessoa nova. Para que tudo se faz novo. Vamos buscar o Senhor junto. Ninguém
consegue perdoar por si mesmo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer dessa verdade, desse erro e desse pecado. E Ele que fará todo o negócio. E eu creio que Ele te ajudará. Oh, glória a Deus, aleluias. Bendito que veio, bendito que está entre nós, que nos trouxe a salvação, que nos deu o Espírito para que nós estivéssemos junto com Ele, para que Ele pudesse nos encaminhar naquilo que é necessário. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu louvo este nome. Eu engrandeço. Mas vem diante de Ti pedir, Pai, para essa vida, Pai, que ainda está com o coração endurecido, talvez mesmo ouvindo esse testemunho, Pai, que ainda está com essa dor no interior dessa alma, Pai, que ainda está ressentida com essas palavras, que está sentindo, Senhor, essa raiva, esse ódio dentro do seu coração. Eu venho pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que envie até ela, Senhor, o Espírito Consolador. O Espírito Santo para que possa, Senhor, trazer a ela a vontade, o querer, Pai, de perdoar, Senhor. E peço ao Senhor que o ajude ela a limpar dessa sujeira que está no interior dela, para que ela possa olhar para a vida, Pai, de um modo diferente, olhar para essa pessoa, Pai, de um modo diferente, para que ambos sigam uma vida livre nessa terra. Porque Jesus veio não para o justo, Ele veio para nós que somos o pecador, não para nos julgar, mas para trazer o arrependimento em nosso coração. Faça isso, Jesus querido. Ajude-o, para que junto às promessas do Senhor, ela venha fazer em nós o mover de uma nova pessoa, de uma nova criatura, dando nós um pensamento novo, um sentido novo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo abençoe a sua vida e toda a sua casa. Hoje, você e eu estamos a semear. Compartilhe esse vídeo. Fique com Deus.